Fala, contador! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Contabilidade Consultiva. O programa Contabilidade Consultiva que tem como grande benefício e proposta para você, contador, exatamente ajudar você a escalar o seu negócio e, consequentemente, alcançar o seleto grupo do Master. O que é o Master? É um mastermind de um grupo seleto de contadores que tem como mentor um dos grandes e maiores empresários contábeis do Brasil. O nosso mentor de negócio aqui, o Pedro Neri. E vocês sabiam disso, gente? Apenas 2% de todas as empresas contábeis, dados exatamente da Sencon São Paulo, que diz que apenas 2%, tá? De todos os negócios contábeis no Brasil alcançam um patamar de 3 milhões de reais de faturamento por ano. Acredite se quiser. E em nosso programa Contabilidade Consultiva te traz essa proposta, te traz esse valor agregado exatamente para você escalar o seu negócio com sustentabilidade e exatamente mentorado por esse grande nome expoente do mercado contábil brasileiro, o nosso amigo, o nosso mentor, o nosso grande idealizador, Pedro Neri. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Contabilidade Consultiva. Eu sou o Atos, sou administrador, sou consultor em gestão de processos e mentor exatamente na plataforma digital que você vai conhecer aqui na descrição do nosso vídeo, Scale. Anota esse nome aí, tá? A gente é um dos mentores de gestão de processos e lá você vai ter ali um contato mais próximo, diário conosco, semanal até em alguns momentos, para a gente dialogar, conhecer o seu CNPJ, conhecer o seu negócio e de alguma forma a gente trocar ideias e saber juntos a alavancar o seu negócio, a exatamente pulverizar a carteira de clientes. São diversos segmentos que a gente entra em diversos assuntos exatamente para viabilizar o seu negócio e tornar ele preponderante para o seu cliente, tá bom? Hoje a gente vai falar de um tema intrigante. Por que a gestão de processos pode falir uma empresa? Intrigante esse tema, né? Eu vou estar comentando com vocês porque no momento adequado a gente tem que trazer a proposta de gerir processos dentro dos nossos escritórios contábeis. Então vamos conhecer um pouquinho mais ao longo desse material que eu vou esclarecer você a importância de gerir processos, mas muitas vezes o momento oportuno e a profundidade que a gente tem que trazer esse tema para dentro do nosso negócio. Seja bem-vindo, venha acompanhar conosco mais um episódio. Gente, por que a gestão de processos pode falir uma empresa de contabilidade? Antes mesmo de a gente entender quais as consequências que uma gestão de processos pode muitas vezes tornar sufocante, né, a rotina da empresa, é importante a gente entender o que é o processo, o que é um processo e o que é a gestão desses processos. Né? A gente vai beber da fonte agora para a gente entender um pouquinho das raízes daquilo que a gente define. Muitas vezes a gente não tem a capacidade de compreender e ter uma definição clara do que é gestão de processos. Então, diante desse contexto, a gente vai primeiro buscar um entendimento. O que é gerir processos? Por que entrar nessa temática, né? Olha só, vamos beber da fonte, vamos lá exatamente na International Standardization of Organization, né? A ISO, né? Que foi idealizada lá no pós-guerra, lá nos anos 40, lá em Genebra, na Suíça. Eles trazem exatamente a seguinte proposta, tem expertise exatamente de prestar serviços e excelência em serviços a partir de métricas que são trazidas e parâmetros e balizadores exatamente para que a gente possa melhor condicionar o nosso negócio. A gente tem a seguinte definição no tópico 0.3 sobre abordagem de processos, que é um item introdutório generalista dentro da ISO 9001-2015. Olha o que eles dizem. É um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que utilizam entradas para entregar um resultado pretendido. Atenção a um seguinte detalhe, gente. Apenas eles falam conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas. A gente precisa entender que a rotina que a empresa já estabelece, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ela já está pré-definida e ela precisa apenas ser documentada. Para entender o que é um processo, eu já sei que minha empresa ele já tem diversos que são implementados. O que a gente precisa é padronizar. Muitas vezes cada um faz de um jeito. Então, a rotina nada mais, nada menos é uma consequência de uma realização de processo.
Quando você acorda, né? Quando você tem exatamente a oportunidade ali de tomar um banho, se refrescar, acordar, despertar o corpo, você mais ou menos já tem uma cronologia de processos. E você se prepara para a sua rotina do dia a dia, para você ir para o trabalho, para você ir para a escola, para você ir para a faculdade, até para você levar para os seus filhos. Né? Que você precisa exatamente preparar o café da manhã, passar o uniforme, lavar o uniforme, né? Exatamente prepará-lo. Então você tem uma rotina. A rotina é nada mais, nada menos que processos. Conjunto de atividades interrelacionadas, ou seja, eu tenho cronologicamente um passo a passo ou um processo evolutivo natural que me condiciona a ter processos dentro da organização. Diante disso, gente, a gente já consegue ter uma clareza do que é um gerenciamento de processos. O que é uma gestão de processos, então? É uma gestão da nossa rotina, certo? Levar em consideração que aí, quando eu trabalho com esse tópico, gestão, eu já não estou simplesmente documentando. Eu vou começar agora a gerir. Gestão, ele já parte de uma premissa que eu preciso planejar, né? E eu preciso controlar, e preciso melhorar e refinar esses processos. Então, eu preciso exatamente estabelecer esse planejamento, preciso exatamente condicionar, documentar, controlar e dirigir para depois exatamente a gente executar com primazia, melhorando os nossos processos, né? Então a gente tem aqui a definição por um dos grandes expoentes que a gente tem aí dentro da gestão de processos. O engenheiro mecânico Gregório Varvakis, olha o que ele define. O gerenciamento de processos é a definição, análise e melhoria contínua. Percebe então que a gente já sai do estabelecimento do que é uma rotina. Eu já estabeleço o dia a dia da empresa, o fato de eu levantar as portas do negócio, receber clientes, atender telefones, atender WhatsApp, ter toda uma rotina para atender meu cliente e toda exatamente uma dinâmica de produção para entregar aquilo que ele precisa. Eu já tenho uma rotina ali estabelecida ou pré-estabelecida. Uma vez documentado, eu tenho processos. Depois desses processos, eles precisam ser gerenciáveis, ou seja, defini-los, documentá-los, entenda dessa forma, analisá-los, ou seja, é eu sair do status quo, é eu exatamente criticar o meu processo, fazendo benchmark, exatamente fazendo o quê? Conhecendo dos outros players, conhecendo dos outros escritórios de contabilidade da minha região, ou de mesmo porte que eu tenha, por exemplo, no Brasil, ou eu faço exatamente outras pesquisas para eu entender e parametrizar o meu negócio como um todo. Assim como melhorar, consequentemente, e de forma contínua os meus processos. Então, não basta apenas analisar, confrontar com a grama do vizinho, mas é eu criticar e saber como eu posso, na minha modelagem de processos, no perfil de clientes que eu atendo, no segmento de negócio que eu quero atingir, o tipo de perfil de cliente que eu quero atingir, é exatamente melhorar o meu processo e tornar ele como referência para torná-lo eficaz e para torná-lo eficiente. Diante desse contexto, gente, a gente define gestão de processos da seguinte forma, né? Eu preciso claramente, para gerenciar processos, ter um processo de entrada, processamento e saída. Ou seja, o ato de eu documentar, ou seja, colocar no papel a minha rotina dia a dia, eu preciso exatamente pautar quais são os claros requisitos ou insumos necessários para que eu inicie um processo de transformação. Isso muitas vezes é pego, né, pela empresa que está começando uma consultoria por processos, que está exatamente saindo de uma faixa de maturidade, uma fase de maturidade ali de R$150 mil mensais para 200 mil, e aí já está entendendo que ele precisa controlar os seus processos, é que ele precisa exatamente entender que eu preciso controlar, identificando quais são os requisitos mais necessários para iniciar uma produção controlável, gerenciável, consequentemente, ou seja, que me seja capaz de trazer proposições para que eu possa medir, controlar e gerenciar através de itens de controle, através de checklists, através de visita em loco, através exatamente de auditorias internas e externas, ou através até de KPIs, que são indicadores-chave para medir a vida útil, né? A vida saudável do meu negócio, ou do meu processo nesse caso. Então a gente aqui tem claramente, né? Entender quais são as entradas, entender exatamente claramente, defini-los, né? Sempre consultando
o cliente interno, né? Saber, olha, quais são os requisitos que eu preciso daquele setor antecessor, quais as formas que eles precisam entregar, para que, consequentemente, eu inicie um processo de atendimento contábil ao meu cliente. Então, por exemplo, você está lá na fase inicial, abordando lá, né, recebendo documentações do onboard ou do societário. São alguns departamentos contábeis, né, que você já tem possivelmente no teu negócio. O que é que você precisa? De documentações em determinada conformidade, para que você inicie um processo de atendimento ao cliente sem maiores interrupções, sem exatamente quebrar a rotina de produção, porque o documento foi providenciado, mas muitas vezes não foi providenciado em conformidade. O documento não está legível, o documento não está autenticado em cartório, ou o documento não é original, ou o documento está adulterado. Ou seja, eu não tenho por si só o documento, eu não tenho o requisito atendido. Então, não convém flexibilizar nos requisitos ou nos insumos necessários para iniciar um processo de transformação, ok? As atividades ou os recursos, né, eles são trazidos, né, a partir de processos de apoio e, claro, através de controles, que são outros processos de apoio que fazem a gestão de processos, que fazem as auditorias, que fazem todos os controles de custos de produção. E tem as saídas, que são os nossos produtos, que são os nossos serviços, uma vez finalizados e entregue para um próximo cliente interno, ou seja, um setor posterior, que vai dar sequência ao novo processo de transformação, né? Então ele vai receber novas entradas, realizar novos processamentos ou novas transformações para executar em novas saídas, ok? Quer ver um exemplo claro quanto a isso? Olha o exemplo aqui que eu vou compartilhar com vocês. A gente tem um processo de rotina, nada mais, nada menos que a rotina. A gente tem aqui como escovar os dentes. Para a gente iniciar um processo de escovação dos nossos dentes, a gente precisa entender claramente que, para eu escovar de forma eficaz, para eu ter efetivamente os dentes higienizados, a gente precisa entender que eu preciso de alguns insumos, né? Vira e mexe acontece quando você está almoçando e aí você esqueceu a pasta ou a escova de dente, você sabe que vai ter os seus dentes higienizados de forma comprometida. Porque se você não tem o material necessário, você não tem o insumo necessário, você vai comprometer a higienização dos seus dentes, certo? A escova dental ela não pode ser substituída pelo dedo, ou exatamente a água ela não pode ser substituída pelo creme dental. Então a gente tem que entender, ou a pasta dental, né? Então a gente precisa entender que eu preciso do somatório disso. E também, se eu não tiver a água ou outro insumo, eu também comprometo a higienização dos meus dentes. Então eu tenho requisitos claros para eu iniciar um processo de higienização dos meus dentes. Vamos entender aqui? Olha o exemplo simples que a gente tem. Quais são as matérias-primas ou as entradas que a gente pode tangibilizar e identificar? Eu preciso de uma escova de dente, eu preciso de uma pasta de dente, eu preciso de água e eu preciso exatamente da pessoa, do paciente, ou eu preciso exatamente da criança que eu vou ali escovar os dentes, vou auxiliar ela, ou exatamente de mim mesmo, preciso dos dentes. Ok? Porque não faz sentido não ter a pessoa e eu não vou ter dentes higienizados, porque não existe esse agente, ok? Então eu tenho todos os requisitos atendidos. Eu tenho escova, eu tenho pasta, eu tenho água e tenho pessoa. Qual é o ato de transformação? O ato de transformação é a escovação dos dentes, ou a escovagem dos dentes. O que é que eu agrego valor? É exatamente a forma como eu higienizo. Atos, tem forma para eu higienizar os dentes? Gente, tem, né? Eu não sou da área da saúde aí, mas a gente entende claramente que para escovar os dentes, a gente tem algumas posições que a gente precisa higienizar, né? Tem algumas áreas mais críticas que a gente sempre tem que estar com cuidado, eu não posso escovar com tanta força, se é uma escova nova, né? Eu não posso exatamente... pode causar sangramento se eu escovo com força, a força por si só não traz a higienização do dente. Mas é a rotina, ou seja, quantas vezes eu higienizo os meus dentes, é um outro condicionante, é um outro requisito para garantir a vida útil dos dentes. Então isso é a agregação de valor. Quantas vezes por dia eu escovo os meus dentes? De que forma eu escovo os meus dentes? Essa é a agregação de valor que faz com que o seu dente fique mais ou menos higienizado. Eu posso muitas vezes, gente, começar um processo de higienizar os dentes, mas muitas vezes eu escovo com tanta pressa, né? Não higienizo, não enxago da forma devida,
e compromete na higienização. E eu posso dizer, escovei os dentes. Ou eu entreguei o imposto de renda para o cliente, mas eu entreguei algo em não conformidade. Os dentes ainda estão sujos. E a consequência disso ela pode acontecer em médio prazo, em curto prazo, exatamente com alguma dor, né, com a hipersensibilidade, que você vai sentir exatamente como consequência, como exatamente um efeito, né, da má higienização dos seus dentes. Então, a agregação de valor ela é muito importante e é aqui que entra a gestão de processos para trazer para você. E a saída são exatamente os produtos, né, ou os serviços que você entrega nesse processo, tá, gente? Nesse processo. Então, cada etapa de produção é um processo, cada rotina de transformação é um processo, ok? Então, muitas vezes a gente não consegue definir, né? Muitas vezes a gente não consegue definir o que é gestão de processos. Não é gestão da qualidade? Não necessariamente, gente. Gestão de processos é um item agregado dentro da gestão da qualidade. A gestão da qualidade eu tenho um universo exatamente de itens, parâmetros verificáveis, de diversas formas que eu tenho de entender e implementar a rotina da qualidade ou a cultura da qualidade dentro da minha organização. A gestão de processos é uma fase inicial desse processo de implantação do seu próprio sistema de gestão da qualidade, ok? Diante disso, gente, a gente vai entender um pouquinho a diferença do que é gestão de processos para a gestão da qualidade. Olha só quais são aqui o entendimento do que é gestão de processos, tá? E aí, qual é o nosso entendimento do que é gestão de processos diante da gestão da qualidade? Vamos entender primeiro as diferenças e entender em que fase que a gente está dentro do sistema de gestão da qualidade que nos é trazida como proposta maior, ok? Primeiro, o que caracteriza uma gestão de processos? É quando eu departamentalizo as atividades. É esse palavrão mesmo, tá? Eu crio exatamente o quê? Segmentos de produção. Eu tenho que entender que no processo de transformação ou requisitos que meu cliente deseja, eu tenho diversas fases de produção e que elas não necessariamente elas estão intrínsecas dentro de um único processo, ok? Eu preciso entender que algo é pertencente naturalmente do departamento pessoal, como folha de pagamento. Imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica pertence a outro departamento, a conciliação bancária e balanço patrimonial e DRE pertence à contabilidade, certo? E outros parâmetros, por exemplo, têm a sua natureza, né, de demanda. Então, eu tenho um departamento pessoal que faz fechamento de folha, eu tenho exatamente imposto de renda, que eu faço exatamente dentro de um processo ou dentro de um próprio departamento. Então, é importante, uma vez que a gente vai iniciar o processo de gestão de processos, departamentalizar. Isso quer dizer que eu tenho que mudar a modelagem do meu processo, ou seja, se eu tenho 3 pessoas dentro do meu escritório contábil, né, todo mundo faz todas as etapas, né? Todo mundo faz folha de pagamento, todo mundo faz conciliação, todo mundo faz imposto de renda, tal, dentro de uma carteira de clientes. Não precisa mudar, né? Mas você tem que entender que há naturezas de atividades pertencentes a cada um. Claro que você vai ter que ter um profissional mais plural, um profissional com experiência, um profissional que tenha plenamente a rotina contábil para absorver toda essa demanda contábil de todas as naturezas distintas que se encontram, como societário, como onboard, como financeiro, como fiscal, muitas vezes, né? Para revisar uma alíquota de algum imposto, de algum tributo. Então, o desafio é maior, ok? Uma outra característica, gente, e aí eu compartilho com vocês, é desenhar fluxo de atividades, né? A gente sabe que no processo de gestão de processos, a gente precisa documentar, a gente precisa registrar a nossa rotina. Então, uma das fases que a gente tem é exatamente desenhar fluxo de atividades. E esse exemplo, né, esse item dentro da gestão de processos, ele pode estar voltado dentro de um modelo de instrução de trabalho, dentro de um macrofluxo processual, certo? Muitas vezes até no próprio organograma por si só ele diz muita coisa da dinâmica entre os setores, ok? Então, é importante nesse início de trabalho, que é a gestão de processos, dentro do escopo da qualidade, desenhar fluxo de atividades.
Determinar também é uma outra característica, tá? Determinar requisitos para a conclusão das etapas de produção. Então, eu preciso ter claramente os requisitos necessários para eu iniciar uma produção dentro de um determinado setor, certo? Então, se me vem uma demanda para fazer imposto de renda, eu sei quais documentos eu preciso para iniciar essa produção, ok? Ou eu preciso ter claramente na minha forma de gerar o documento, né, gerar exatamente isso para o cliente, declarar isso junto ao leão, eu preciso ter todos os requisitos claros, né? E aí pode ser junto ao cliente para iniciar essa produção ou exatamente dentro do onboard assistido, onde eu extraio essas informações dentro do banco de dados. A minha atuação nesse processo é mais ativa, ok? Do que reativa muitas vezes. Eu padronizo o método de trabalho nas operações, né? Então, essa etapa também tem a importância de iniciar um processo que a gente chama de SDCA ou SDCA, né? Então, a gente tem um fluxo de melhoria contínua, que é o PDCA, que é o PDCA, que a gente tem no português, né? Plan, Do, Check and Act. Mas no S, eu tenho o standard, eu tenho exatamente esse compromisso de, antes mesmo de melhorar, é o documentar e padronizar, né? Então, não adianta eu melhorar algo que não estava inicialmente padronizado. Então, eu preciso padronizar a metodologia de trabalho. E aí entra, né, as instruções de trabalho, que eu defendo bastante e que tira subjetividades, se bem implantado, se bem estruturado, se bem norteado com alguns tópicos essenciais, inclusive com inserção de figuras, gravuras, destaques, que é exatamente uma forma didática e esclarecedora para a gente ter esse compromisso de replicar a informação com assertividade, independente de quem vai assumir a atividade, ok? Cria interação entre as áreas, então eu entendo que exista a importância de eu desenhar um macrofluxo processual, que é exatamente um espelhamento, né, de um organograma, mas ele vai estar desenhado em caráter de processo. Entender quais são os meus processos de apoio, quais são os processos gerenciais e quais são os meus processos de negócio. Então, entendendo dessa forma, eu crio interação através de macrofluxo e mapeamento de processo, que é o mais claro, o mais conhecido aí entre todos e que traz muita clareza, né? Porque ele define dentro de uma única forma de implementar, eu crio a cadeia cliente-fornecedor, indico as entradas, o processamento e a saída daquele processo e, claro, em atendimento aos requisitos da ISO 9001-2015, é recomendável também eu fazer um fluxo da atividade, onde ele inicia e desenhar exatamente esse passo a passo, esse fluxo de atendimento, essa cronologia de atendimento, e eu consolido exatamente com a gestão de risco, né? Hoje, que é um item novo aí, que a gente... Novo, entre aspas, né? Porque a ISO está ainda com a versão 2015 em vigência, mas a gente já, se comparado com as versões anteriores de versão 2000 e versão 2008, a gente já tem uma evolução para entender que eu preciso também mensurar riscos, né? Ou grau de risco nas minhas atividades. Gerenciar a padronização adotada nas tarefas estabelecidas, né? Então é importante, uma vez que eu padronizo, né? Eu documento e replico as áreas, eu iniciar um processo depois de documentação de evidências de conhecimento por parte da minha mão de obra, né? Então, também é uma fase dentro da gestão de processos de gerenciar a padronização adotada nas tarefas estabelecidas, a saber, as capacitações que precisam ser feitas a partir da mudança ou da adequação da metodologia de trabalho e registrar isso, para que eu possa ter um grau, né, de polivalência, uma gestão de versatilidade, para numa ocorrência de ausência de algum colaborador, eu entenda que a partir dessa matriz eu tenho identificado um outro colaborador que já tem o conhecimento da instrução, sabe a rotina, já foi treinado, ele está deslocado em outra área e ele pode ser tranquilamente aproveitado para preencher aquele gargalo importante que foi deixado pelo colaborador X ou Y provisoriamente, ou por uma situação mais análoga, né, como atestados médicos, ou ausência, ou até um próprio afastamento, ou até mesmo uma licença maternidade. Então, através de que forma que a gente pode também, outros exemplos, né, de gerenciar a padronização por supervisão presencial, que é o acompanhamento in loco, né, do desempenho das atividades, e aí trabalhando com itens de controle, como checklists, periodicamente, acompanhamento dos índices de controle, as auditorias pontuais, que são outros itens também importantes, né, uma vez que elas são trazidas muitas vezes
com a proposição que precisa ser sempre lembrada para a equipe, né? Não é passar o batom dentro de casa, né? É constatar daquele dia, naquele horário, o retrato fiel da minha produção, né? Se for para enfeitar o pavão, dizer previamente que vai acontecer isso, isso, isso e isso. Muitas vezes a gente está ali de uma forma, muitas vezes, falsa, né? Muitas vezes forjada para documentar e mostrar algo para alguém que aquilo está acontecendo com excelência, mas muitas vezes o dia a dia não acontece. Então é importante que as auditorias pontuais elas sejam planejadas para que as áreas estejam exatamente cientes dessa demanda que ela existe, mas que elas possam ser aplicadas de uma forma nada penalizadora, né? Mas que ela venha exatamente com esse compromisso de gerar feedbacks construtivos, né? Que a excelência da organização, a excelência processual, ela possa ser preservada como um todo, ok? E aí na gestão da qualidade, gente, a gente tem algumas mudanças, a gente tem algumas diferenças, e aí você vai entender, olha a diferença de uma atividade para outra, que a gente vai perceber aqui agora, olha só. Na gestão da qualidade, a gente supervisiona as atividades. Lá na gestão de processos, a gente iniciou ainda a departamentalização das atividades. Então, a gente vai acompanhar a execução daquilo que foi mapeado lá atrás com a departamentalização. Então, uma vez que eu quero iniciar um sistema de gestão da qualidade, eu já tenho departamentos claros, né? Atividades com suas respectivas naturezas traçadas, ok? E eu preciso supervisionar isso, consequentemente. O que eu desenhava, o fluxo de atividades lá na gestão de processos, na gestão da qualidade eu vou gerenciar o fluxo dessas atividades estabelecidas, ok? Do que eu determinava de requisitos, né? Lá na gestão de processos eu posso determinar esses requisitos. Na gestão da qualidade eu vou garantir, eu vou auditar que todos os requisitos que eu mesmo trouxe para o meu processo, eles estão sendo respeitados. Percebe que a própria proposição da ISO e de outros sistemas, órgãos ou certificadores, ele não traz propostas para você mudar o seu processo, tá? E aí a gente traz esse pequeno parênteses aí para entender que esses programas de certificação e muitas vezes até os de premiação, né, que muitas vezes a gente está muito tendencioso a buscar essa valorização por parte da sociedade, entender que estrategicamente, uma vez posto ali, eu não vou ser auditado para que eu tenha que mudar os meus processos, mas ele vai criticar e vai falar, olha, o seu processo está com esse gargalo, o que é que você acha disso? E aí, diante disso, ele vai trazer algumas consequências que isso possa impactar lá no mais importante, que é a satisfação do cliente, ou a insatisfação do cliente, ou os índices de reclamação, ou os índices de retrabalho, voltados à gestão de custos internos, que é a parte que garante a sobrevivência do negócio e que a auditoria, uma vez bem feita e bem quista, tem esse compromisso para com o dono do negócio, esclarecer quanto aos impactos de médio, longo e curto prazo para a gestão de custos do negócio e também, claro, voltada à satisfação dos colaboradores internos, né? Então, mão de obra interna, voltado também aos fornecedores, né? Então, mão de obra externa e também, claro, aos nossos clientes finais, ok? Os nossos consumidores. Também eu supervisiono o método de trabalho nas operações, em aspectos amplos, como capacitação ferramental, equipamentos. Então, também eu inicio a supervisão de método de trabalho nas operações em aspectos amplos, como capacitação ferramental, equipamentos. Aquilo que a gente startou ou idealizou inicialmente lá atrás, né, fazendo o quê? Padronizando processos e replicando isso para as áreas. Na gestão da qualidade, eu preciso ter o compromisso de documentar todas as capacitações, todas as formações, para eu garantir a polivalência dentro do meu time, exatamente com aqueles aspectos de agregação de valor dentro da gestão da minha produção, ok? Que eu citei há pouco. Ferramental, equipamentos, então eu consigo impor novos requisitos para eu garantir a plena execução das atividades. Claro que ele não vai estar lá no mapeamento de processos, né? Mas uma vez bem instruída uma instrução de trabalho ou um POP, um procedimento operacional padrão, acontece muito em ambientes fabris isso, eu já consigo, antes mesmo de começar a desenhar ou a explanar as atividades, eu já vou conseguir colocar outros requisitos. Quais são os ferramentais necessários e apropriados, né? Eu preciso, por exemplo, para eu uma borracharia, eu preciso de maquinário, eu preciso de o borracheiro preparado, qualificado, né? Para trocar uma câmara de ar, sem causar acidentes, eu preciso de EPIs, eu preciso de EPCs, muitas vezes,
ok? Então a gente já traz novos requisitos aí. Operacionalizo interações entre as áreas, né? Então, se lá atrás eu gerenciava a padronização, agora eu executo com a garantia da uniformidade da execução e, consequentemente, da entrega do produto ou do serviço dentro de cada processo. Garanto padronização adotada nas tarefas estabelecidas a partir de quê? De auditorias, de itens de controle, ok? São parâmetros verificáveis, contínuos, rotineiros, que garantem uma fidelização da previsibilidade da minha produção, ok? E isso em caráter de supervisão presencial e acompanhamento de índices de controle, desempenho, performance e satisfação. E aí, gente, olha os valores agregados que a gestão apenas de processos traz com a gestão da qualidade, uma vez evoluída da gestão de processos para a gestão da qualidade. Eu não sou apenas mecanismo para fazer supervisão presencial, acompanhamento de índices de controle e auditorias pontuais mais. Mas eu já incremento outros fatores que eu possa fazer gestão, como gestão de pessoas, por exemplo, tá? Que anda muito lado a lado com a gestão de processos, porque são os principais agentes, né, de transformação que a gente tem dentro da nossa organização. Sem a mão de obra preparada, plenamente qualificada, eu não consigo garantir a entrega com excelência ao meu cliente final. Então, eu preciso de índices de controle, ou seja, garantir padronização, requisitos atendidos, execução e, consequentemente, as saídas para iniciar um novo processo de verificação de requisitos. Tem o desempenho, que é exatamente um retrato de a cada 30 dias. Comumente, alguns indicadores de processo são voltados, né, e apurados a cada 30 dias. De performance, onde eu vou ter a oportunidade exatamente de destacar, né, e também de trabalhar com ações corretivas diante daqueles colaboradores que apresentam maior índice de produtividade, que apresentam maior índice de conformidade, né, quando eu entrelaço produção com eficácia, né, então, com eficiência, perdão. Então, eu faço mais com menos, né, então eu sou eficiente, sou eficaz, que atinjo sempre a minha meta. Então, eu valorizo, né, eu tenho oportunidade de retenção de talentos, muitas vezes, quando eu introduzo dentro da gestão da qualidade, matriz de performance e satisfação do cliente. Né? A gente não pode perder de vista que esse é um grande valor que eu não posso perder nunca e que eu posso sempre buscar uma forma cada vez mais criativa de garantir o retrato fiel, tá, gente? Abra um parênteses aqui para vocês, tá? O perfil do consumidor brasileiro não é de reclamar, tá? O brasileiro, ele simplesmente não perde muitas vezes tempo reclamando. Ele vai para o concorrente, sem prévio aviso, muitas vezes não faz desligamento, muitas vezes não sinaliza para você que não está mais desejoso e não te manda mais mensagens de bom dia, envia documentos para fazer novas consolidações. Ele não dá sinal de vida. E muitas vezes você está colocando ele na tua carteira de clientes ativos, esse cliente estava quente, está morno, agora está frio. Você coloca ele no quadro de inadimplência muitas vezes, tal, mas sabe que ele já está com outro fornecedor há um certo tempo. Então, o perfil aqui característico do brasileiro, independente da forma de consumo, tá? Isso é uma forma generalista. A gente tem dados aí que consolidam isso voltados ao comércio como um todo. E aí a gente tem esse desafio. Né? Se muitas vezes os nossos clientes não reclamam, isso é um alerta ainda maior, porque a gente não consegue mensurar a fidelização do grau de satisfação dele. Né? Então é diferente quando a gente está numa relação conjugal, a gente está numa relação, né, de marido e mulher, ou de namoro, que muitas vezes nós como homens, a gente foge muito das DRs, né? Mas muitas vezes é necessário. Se a gente vai fugir da DR, a gente muitas vezes, ou a gente acha muito pelo em ovo, se tem muita DR, ou se não existe nenhuma DR, a gente também está ocultando muitas coisas que poderiam ser trazidas à tona e com, né, frutos do espírito, com muita cautela, com muito cuidado, trabalhar as mazelas do relacionamento. Então, aquilo que causa dor, muitas vezes no cliente, ele não expõe, muitas vezes ele não perde tempo ali, ele já vai prospectar um novo cliente, um novo fornecedor e migra tranquilamente. Então, a gente tem esse desafio maior também. Dando continuidade, gente, a gente já consegue identificar essa diferença. E aí eu trago aqui um outro ponto importante para a gente ainda entender do que é a instância de processos e como ele pode falir uma empresa de escritório contábil se ele não for aplicado da forma correta. Eu tenho os processos gerenciais,
tem os processos de negócio, tem os processos de apoio. A gente precisa ter claramente, quando a gente vai iniciar o processo de documentação da nossa rotina, entender aquilo que pertence aos processos gerenciais, aquilo que pertence aos processos de negócio, que cai entre nós. É o ponto aqui ideal, é o coração da empresa, que vai trabalhar diretamente com produção, com formas de abordar o cliente, ou de falar com o cliente, ou de contactar o cliente, né, que é um fator crítico de sucesso. E os processos de apoio é aquilo exatamente que municia, né, a produção, que municia os processos gerenciáveis como um todo. O que são os processos gerenciais? Né? Nessa distribuição a gente tem aí os clientes em duas paralelas, né, que a gente pode entender como fornecedor muitas vezes, ou o próprio cliente com seus requisitos. Uma vez assumidos os documentos ou, né, a papelada dele, eu distribuo exatamente o processo de transformação em 3 etapas, em processos gerenciais, em processos de negócio e em processos de apoio. Tá? Então a gente tem que entender que o processo de negócio e o processo de apoio, eles sempre estarão em processo de transformação. Tá? E os processos gerenciais, em quase que 100% das demandas que vem do cliente, abrange direto ou indiretamente os processos gerenciais também. E a gente vai entender por quê a partir da concepção daquilo que a gente entende como processos gerenciais. E aí a gente tem o cliente, né, que também é trazido na outra ponta, exatamente como a entrega do produto final, com o serviço entregue dentro da conformidade, na forma como ele esperava, ou até de uma forma surpresa às expectativas dele. Quais são os processos gerenciais, de uma forma bem rápida aqui que eu passo para vocês, né? Olha só, para a gente ter uma clareza quanto a isso. Existem 3. Os processos gerenciais. Os processos gerenciais são aqueles responsáveis pelas análises e decisões estratégicas da organização. Ok? Exemplos claros. Um planejamento estratégico, certo? Uma administração de patrimônio, onde eu vou fazer inventário, procedimentos para fazer inventário dentro da empresa. Isso não é um processo de apoio, isso é um processo estratégico, porque todos os custos estão inerentes exatamente e pertencem ao patrimônio organizacional. Isso é de responsabilidade e de interesse da direção. Ok? Então, são todos aqueles processos que instruem como fazer ou como exatamente evidenciar a existência desses tipos de documentos, por exemplo. Então, reage às diretrizes dos demais processos, são reativos, ou seja, de uma forma ou de outra, eles influenciam na rotina, né? Por exemplo, né? Eu trabalho na gestão pública, então lá a gente vai fazer uma rotina, por exemplo, de descartar um determinado patrimônio. A gente tem procedimento para fazer isso, para, por exemplo, encaminhar para leilão, encaminhar para um tombamento, encaminhar para um descarte de um inservível somente, que não precisa fazer nenhuma análise, né, para avaliar a relevância de valor de mercado em caráter comercial, ok? Então eu faço o quê? Eu reajo às diretrizes dos demais processos a partir de um modelo de como fazer a administração de patrimônio. Se lá no seu setor, por exemplo, você até quer trocar de cadeira com outro colega, você está mudando de setor e quer levar o computador. Não é simples assim, né? Você tem que fazer o quê? Muitas vezes, documentar, patrimoniar os equipamentos. E esses equipamentos eles precisam ter o seu lugar cativo, ter como referência ali, para que você não perca de vista, né, o controle e o gerenciamento desses ativos, ok? Então, fazer direcionamento dos recursos humanos é uma outra esfera também. Estão diretamente envolvidos com a realização dos produtos e seus objetivos se confundem com os objetivos estratégicos. Entendam que entrelaçam, né? Eles entrelaçam com os objetivos estratégicos. Já os processos de negócio, gente, me perdoe que eu estou um pouquinho gripado, tá? São responsáveis pelas análises e decisões dos processos relacionados aos clientes. Ou seja, lembra que eu falei lá atrás que os processos de negócio eles são os mais cruciais para o negócio? Porque ele trabalha no coração, no cerne, na razão de existir da empresa, que são o processo de transformação e são os processos de abordagem ao cliente. Ok? Então, todos os processos que demandam contato com o cliente ou os processos que demandem exatamente uma ação voltada ao gerenciamento da satisfação dos meus clientes ou que replicam na satisfação ou comprometem, eles precisam estar previstos. Um outro item também relacionado à produção. Okay? Então, tudo que é inerente à produção entra aqui também no processo de negócio.
estão diretamente envolvidos com a realização de produtos, foi o que eu acabei de falar. Seus objetivos se alinham aos objetivos estratégicos, porém tem foco no cliente, ok? Entender que o cliente é uma ação estratégica do seu negócio. Se você perder de vista isso, atenção, tá? Porque a razão de existir é o seu cliente. Sem cliente não tem faturamento, não tem porta aberta, certo? A não ser que você tenha outra fonte de obtenção de recursos para manter funcionando a sua rotina. Mas sabendo primordialmente que você depende de cliente, não perca de vista que ele é a razão de existir do seu negócio, ok? O outro exemplo, né, são as áreas comerciais, que caracteristicamente trabalham aí com abordagem ao cliente. Produção e expedição, que trabalha com os fornecedores, é um outro tipo de cliente. E as aquisições também, que trabalham diretamente com os fornecedores e os clientes internos, que são os setores demandantes, né, ou setores requisitantes junto ao processo de compra, né? Então, o setor de compra é muito importante, processos de aquisição também são importantes, e aí o desafio também de a gente colocar requisitos para fazer processos de compra, descarte e afins. Porque senão, muitas vezes, a gente vê o nosso lucro, nossa liquidez de negócio, ele se esvaindo ao longo do tempo. Muitas vezes a gente não vê para onde está indo o nosso dinheiro, sabendo que a gente pode também ter um fundo de reserva, um fundo de emergência em muitas situações de sazonalidades que nos esperam lá por vir. E os processos de apoio, gente? Os processos de apoio são os responsáveis pelas atividades que suportam, que dão suporte. Então já diz por si só em todas as letras garrafais aí. Os demais processos, ou seja, auxiliam, apoiam, suportam, ok? E aí a gente pode falar que tem foco no cliente interno, porque o objetivo é atender os de dentro. Seja no processo de transformação, entenda-se produção, né? Expedição como um todo, né? Processo de aquisição e tudo mais. Claro, e também, né, os objetivos se alinham aos objetivos estratégicos, porém tem foco no cliente interno. Então, se num negócio o foco é o cliente externo, já nos processos de apoio, meu foco, minha razão de existir como processo de apoio é o meu funcionário, é o meu colega de trabalho, é o meu cliente interno, ok? Exemplos, né? Então, se você tem procedimentos para manutenção, para TI, tecnologia da informação, se é um grande escritório de contabilidade, né? Recursos humanos, é um processo de apoio básico, né? E que ele precisa estar apoiado, bem firmado, né? Bem mapeado, bem documentado, bem padronizado, para que todo o processo de tomada de decisão ou de apoio à tomada de decisão por parte dos processos de negócio, eles estejam bem elucidados, para que o processo de apoio ele tenha a sua real eficiência, ok? Diante disso, gente, a gente fala dos benefícios da gestão de processos, né? A gestão de processos, como a gente já viu de uma forma mais ampla, o seu conceito, a forma como a gente define a gestão, a gente já consegue definir o que são processos, a gente já consegue identificar quais são as formas como eu faço para separar e definir melhor o que é uma gestão de processos do que é uma gestão da qualidade. É uma fase introdutória à gestão da qualidade, entender que eu posso eu posso implantar a gestão de processos e que a fase evolutiva desse processo é a gestão da qualidade, quando eu implanto um sistema de gestão próprio da qualidade, que envolve processos de apoio, processos de negócio e processos gerenciais. A partir dessa concepção, gente, a gente vem aqui para a determinação do que significa gestão de processo e o benefício que ela traz. Vamos beber da fonte? Vamos beber da fonte lá na ISO 9001-2015? Olha o que diz e fica claro para a gente entender esse raciocínio e, consequentemente, a gente seguir novos ares aí para aplicar melhor a gestão de processos dentro do nosso negócio contábil. Olha só o que diz. Daí, gente, a gente vem entender a importância, né? Por que é importante implementar? Quais são os benefícios, né? Porque qualquer tipo de investimento, a gente tem que mensurar o retorno, né? Vocês conhecem claramente o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Tudo que eu vou efetivamente investir, e o processo de gestão de processos é investir em agregação de valor ao meu cliente, em melhorar os nossos processos, em tornar sólidos, tornar seguros, não deixar na mente do colaborador, mas deixar exatamente como memória para a organização, para que ele possa proceder e criar longevidade e, consequentemente, tornar o processo mais relevante ao longo das gerações. Por isso aí que é o grande segredo de diversos negócios que se sustentam, né, há 40, 50, 60 anos. É exatamente entender que aquele colaborador que tinha 20 anos, está com 80 agora, ele está na empresa ainda? Não.
mas exatamente a forma de fazer, a forma de deixar o legado, a forma de documentar são os fatores essenciais para garantir uma gestão de processos. Muitas vezes o armazém lá do seu bairro funciona há 30, 40 anos. Eles fazem gestão de processos muitas vezes. Talvez eles não documentem, mas eles têm uma rotina tão cabal ali, tão rotineira, tão quase que tradicional, é quase um ritual, que eles têm processos. Eles têm processos. Gestão, se eles documentarem e padronizarem. Ok? Mas uma organização, ela sobrevive exatamente com o legado, a partir das transições de novos ciclos de colaboradores, de novas gerações que estão assumindo exatamente o mercado de trabalho. Hoje a gente tem uma predominância da geração Y, né, ocupando o mercado, exatamente ali daqueles que estão dos anos 80, final dos anos 80 e nascidos nos anos 90, então permeiam boa parte exatamente do mercado. Então entender que essa geração está entrando no nosso negócio. Amanhã a geração Z, possivelmente com uma nova formatação, com nova modelagem. E a gente precisa assumir os desafios cada vez mais, garantindo o jeito da sua empresa de padronizar, de executar, de produzir. Então, o que é importante entender e por que é importante a gestão de processos? Entender e gerenciar processos interrelacionados como um sistema que contribui para a eficácia e eficiência da organização em atingir seus resultados pretendidos. Eu paro aí, gente. Por quê? Olha só o que diz a própria ISO, tá? Olha o que diz a própria ISO. Entender e gerenciar processos interrelacionados. Então, eu tenho lá na fase de gestão de processos a fase de conjunto de atividades, ou seja, eu tenho uma rotina, eu estabeleço essa rotina, eu tenho processo. Gestão de processos é gerenciar. Quando eu vou trabalhar com benefício da gestão de processos, eu estou entendendo e gerenciando esses processos interrelacionados como um sistema que contribui para a eficácia e eficiência. Ou seja, com o compromisso de fazer mais com menos. Utilizando menos tempo, menos gente, muitas vezes menos custo, né? Para que eu possa, de alguma forma, atingir os meus resultados. E os meus resultados já é uma coisa interrelacionada, né? Daqui para frente é o quê? Estrategicamente condicionar o meu negócio. E a gente vai falar dessa importância da estratégia lá na frente, tá? Por que investir em gestão de processos? Por causa de 2 pontos. Para eu gerar valor ao meu cliente, garantir segurança, garantir pontualidade, garantir conformidade, garantir a concepção de qualidade, né? Qualidade muitas vezes a gente não consegue definir, né? O que é qualidade para você? Pode ser diferente do que é qualidade para mim. É subjetivo, mas uma coisa que a gente pode compreender é aquilo que não tem questionamento. Qualidade na sua concepção e na minha concepção é aquilo que valeu a pena consumir, valeu a pena a experiência. Quando eu saio da concepção de que simplesmente eu não estou assistindo a um vídeo, mas eu estou absorvendo uma experiência, eu estou absorvendo um aprendizado, estou compartilhando e aplicando no meu dia a dia, eu estou entendendo isso como de qualidade. Eu estou trazendo exatamente valor, eu estou agregando valor. Ou seja, não estou simplesmente vendendo um produto ou um serviço, mas eu estou atendendo uma necessidade do meu cliente, ok? Então, a partir dessa concepção, eu tenho 2 valores importantes, a geração de valor e atender expectativas, né? Olha o que William Deming, né, um grande expoente mundial aí da gestão da qualidade, ele traz. Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente. Ele é a razão de existir. Ele é exatamente o ponto-chave que vai entender a razão de continuar com você ou não. A relevância do teu negócio. Para geração de valor, olha que o Vicente Falcone, muito conhecido dentro do segmento de gestão de processos, ele traz 5 dimensões da qualidade, e aí é uma forma acadêmica de a gente compreender a geração de valor, né? Ele diz que as dimensões da qualidade são trazidas em 5 concepções. Primeiro, a qualidade intrínseca, ou seja, a qualidade por dentro, sabe?
aquela qualidade que a gente não consegue muitas vezes mensurar. Sabe aquele chocolate maravilhoso que você consumiu e que você só vai perceber nos detalhes quando você está mastigando, a experiência de perceber o coco, a nozes, alguma coisinha a mais que ali tem, sabe? Então a qualidade intrínseca, muitas vezes ela pode estar sendo refletida na forma como você aborda o cliente. Mesmo ele sendo bruto, muitas vezes sendo rígido, muitas vezes ele sendo mal-humorado, você ignora e trata exatamente de uma forma cortês. Ele está fora do prazo. Acontece muito isso, né? A gente fala muito com os nossos alunos lá do Scale, né? E os alunos do Master lá com o Pedro Neri e os demais amigos, que eu quero exatamente ajudar você a chegar lá nesse faturamento de 3 milhões de reais. Entender exatamente que qualidade intrínseca é aquilo que o cliente muitas vezes ele não consegue expressar, mas ele percebe, tem a experiência, né? E ele fala o seguinte: eu não abro mão, eu não consigo simplesmente expressar, mas eu consigo sentir uma qualidade aqui e eu quero aqui estar. Isso é mais trazido pela sensação de pertencimento, né? Pelos colaboradores internos, ou a sensação exatamente de ser bem quisto e ter um atendimento humanizado, como nos hospitais, por exemplo. Qualidade intrínseca, ou seja, eu não perdi a produção, a entrega aconteceu, o atendimento, a consulta, o exame foi entregue, mas o atendimento humanizado trouxe a qualidade intrínseca. É isso que eu estou querendo trazer na qualidade, como dimensões da qualidade para agregar valor. Pelo que o consumidor está disposto a pagar, consequentemente. Custo, valor adequado, compatível com o mercado. Eu começo exatamente a trazer uma proposta de gerenciar os meus custos. A partir do quê? Da agregação de valor. Muitas vezes aquilo que eu estou despendendo mais tempo, mais recursos, mais mão de obra para atender determinado cliente, muitas vezes não é o perfil do cliente que é o meu público-alvo. Ou ele não é do grupo dos principais clientes, ou não traz o ticket médio que justifique tanto tempo dedicado a ele. Então, custo, eu vou exatamente ter essa oportunidade com a gestão de processos, rever esse tipo de abordagem. Entregar no local, quantidade e prazo correto, ok? Segurança, no uso do produto, né? Muitas vezes quando a gente trabalha em ambiente industrial, a gente tem essa preconização, que é entregar em conformidade, assegurando a segurança do paciente, ou a segurança do cliente, ou do motorista, ou do condutor. E no trabalho, diante dos colaboradores, traz essa segurança, ok? E a segurança, ela traz a estabilidade, né? A previsibilidade de como vai ser a rotina, de como vai intensificar, como vai menos intensificar, ok? Eu torno o processo mais controlado e, consequentemente, gerenciando isso, eu consigo prever melhor. E a moral é uma outra dimensão da qualidade trazida por Vicente Falcone, que trabalha a satisfação dos clientes e dos funcionários. Então, processos em uma organização são geralmente planejados e realizados sob condições controladas para agregar valor. E aí eu venho aqui mais uma vez para falar e olhar nos seus olhos. Não tem como eu trabalhar com melhorias e agregar um item exponencial, que é a agregação de valor, sem ter ambientes plenamente controlados. Não adianta eu ter uma rotina de caos dentro da minha empresa e eu ainda querer agregar valor muitas vezes. Eu vou estar sendo ineficiente na minha proposta de agregação de valor e vou estar retardando muitas vezes algumas urgências dentro desse caos. Ok? Então, erra de duas formas. Erra duplamente muitas vezes quando eu não consigo fazer uma gestão de processos e aplicá-la de forma eficiente. Está vendo por que pode falir uma empresa? Está vendo porque a gestão de processos muitas vezes ele pode falir no momento inoportuno? Muitas vezes na dimensão inoportuna ou na profundidade inoportuna. São alguns pontos que nos fazem refletir que tomando muita água pode fazer mal. E tomando a quantidade de água adequada faz muito bem, obrigado. Ok? Continuando. Por que investir, então, tempo ainda, né, na geração de valor? Entendimento da hierarquia dos processos, vai entender o que é gerencial, negócio e apoio, consigo segmentar melhor dentro do meu ambiente de trabalho, mostra fluxo das atividades, atividades interrelacionadas, interfaces internas, né, muitas vezes para esclarecer um proprietário, para entender uma parte acionista, para eu vender a minha empresa, ou vender ações da minha empresa, ou partes, né, partilhas da minha empresa.
ou apresentar isso para um caráter de certificação, para agentes externos. Eu quero fazer exatamente um plano de negócios para eu consolidar empréstimos junto a bancos, buscar exatamente fomento de uma forma geral. Eu trago essa clareza, eu trago a proposta agregadora de valor de estabilidade para quem quer investir no meu negócio, para quem quer ingressar na minha empresa. Por exemplo, os colaboradores hoje em dia, muitas vezes, trabalham ainda com um plano de carreira. Eles querem uma estabilização de plano de carreira. E aí eu preciso ter o quê? Ambientes controlados, né, previsíveis, onde eu possa garantir que aquele colaborador, sendo fiel a mim, ele vai ser avaliado pela meritocracia, ele vai ter a sua performance mensurada, ele, uma vez comprometido com os resultados, ele vai ter a devida e pontual valorização. Então eu garanto diversos valores ali para retenção de talentos, por exemplo. Mostra o foco no cliente, o que é essencial até para a gente ter clareza, né? Do que o cliente está comprando, quais são as etapas pelo qual passa o bem dele ou o serviço que ele demandou, como isso é transformado, como isso é entendido, quais são as pessoas e os conhecimentos que são trazidos exatamente no processo de transformação. Ele entender a importância que a gente está trazendo com uma agregação de valor. Mostra o que a empresa faz, para quem faz e como ela faz. Então, temos compromisso de mostrar o que, para quem e, claro, como se faz. É o compromisso com a eficiência do meu processo, ok? Diante disso, gente, a gente trabalha também no outro aspecto. Como eu invisto tempo, mas também porque eu invisto dinheiro, tá? E por que investir tempo para agregação de valor, mas por que investir dinheiro em gestão de processos? Para garantir o atendimento às expectativas. A gente sabe que os stakeholders são as nossas partes interessadas. A gente está cercado, uma vez que a gente inicia um negócio, de pessoas que estão olhando o nosso processo, olhando a nossa empresa. Governo, bancos, fornecedores, clientes internos, os nossos clientes finais, os consumidores. Então, por que investir dinheiro em gestão de processos? Rapidamente para você compreender. Olha alguns exemplos aqui. Mercado de capitais, né? A gente sabe hoje que a parte acionária e os investidores precisam entender cada dia mais a razão e a relevância do nosso negócio. Então, eu trago para esse público, para esse nicho de mercado, uma linguagem adequada para eu entender de uma forma clara e precisa qual a importância dentro do mercado de capitais, a relevância do meu negócio. Eu trago para o mercado trabalhista também, funcionários, governos, sindicatos como um todo, qual a importância e o valor social que a minha empresa traz naquela região. Um outro item também é a ampla sociedade, que aí, gente, eu posso entender que são tanto os fornecedores, quanto os bancos, quanto os órgãos reguladores. Todos eles são partes que estão de olho ali, ó. Eles não dormem, estão com os olhos bem abertos ali no meu negócio. Então, nada mais, nada menos que a importância de estarmos em conformidade com eles. E, claro, eles, os consumidores. Sem eles, a razão de existir do nosso negócio, a gente não atendendo expectativa, a gente vai se frustrar, a gente vai ter uma oportunidade muito grande de, muitas vezes, tornar irrelevante o nosso negócio e a gente perde para o concorrente, a gente perde também a relevância do nosso trabalho. Em breve a gente vai ter mais desse conteúdo para você, para a gente continuar entendendo essa relevância do trabalho, da gestão de processos, mas atenção, porque ele pode falir também uma empresa no escritório contábil, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.